Se você está sofrendo, minha amiga, meu amigo, esse programa é para você. Só basta você pegar o teu telefone, ligar ou enviar uma mensagem, porque nós estamos aqui de prontidão para atender você e para te ajudar. Como um dia a Ana Araildes, que está aqui conosco hoje. Sim, Acertei seu senhor. nome? Acertou, sim, Que senhor. bom, graças a Deus. Hoje ela está aqui para contar a vitória que ela teve sobre a depressão. Se teve jeito para ela, vai ter para você também. Mas conta um pouquinho já para a gente, Ana Araildes. O que te fez entrar em depressão? Tudo começou da minha infância. Pastor, eu em casa eu tinha muitas brigas, né? Tinha muitas brigas com meus pais e dali de uma separação acabou acarretando para mim aquele sofrimento, né? Que eu me sentia sozinha, né? Onde a minha mãe se separou do meu pai por conta do alcoolismo. Então, por conta do alcoolismo que ele tinha, aí houve essa separação. Então, ali eu me senti rejeitada, porque eu era apegada com meu pai, né? Eu era apegada com meus familiares, só que dali eu olhei e vi que não tinha mais solução para mim. Né? Eu falava assim, nossa, ninguém ligava, porque quem ficava comigo era meu pai. Então, até mesmo na escola, eu ia para a escola, já não tinha vontade de estudar, na época, com meus 9 anos, porque eu sofria, na época, falava bullying. Então, eu tinha muito apelido na escola. Então, eu já me sentia rejeitada ali também. Quer dizer, você cresceu num ambiente de tristeza por conta da separação, dos problemas que você tinha dentro de casa com seus pais, e sem contar na escola, aquilo piorou ainda mais a sua situação. Quer dizer, você foi uma criança, uma adolescente triste e oprimida por conta desse sentimento. Isso. Aí, dali, eu decidi morar com meu pai. Eu decidi morar com meu pai. Depois que ele separou? Depois que ele separou. Aí, decidi, com 9 anos, fui morar com ele. Só daí que chegando lá, morando com ele, minha mãe até deixou, eu acabei indo morar com ele. Só que chegando, como ele era viciado no alcoolismo, e ali eu cheguei a morar com ele, eu vi com 9 anos, aí foi passando o tempo, com 13 anos eu comecei a beber. E eu provei do vício da bebida, provei do cigarro, né, com 13 anos de idade, porque ali eu já vim nutrindo dentro de mim um pensamento que ninguém gostava de mim, né, que eu não tinha aquele sentimento que eu tinha dentro de mim, fazia eu mesmo me afastar da minha família. Quer dizer, você pensava assim, ninguém gosta de mim. Isso. Ninguém se importa comigo. Isso. E isso fazia você afundar nos vícios. Nos vícios. Com 13 anos. Aí ali junto com meu pai, né, por ele ser viciado, então ele não se importava comigo. Ele nem via assim, nem sabia onde que eu estava. Eu tinha meus amigos, aquele pensamento que eu tinha, que eu era sozinha, já não tinha mais. Então ali eu tinha meus amigos, comecei a ter amigos, comecei a beber, começava a fumar, já não ia para a escola, né? Onde meu pai me matriculou, já não queria mais ir para a escola. Eu saía, junto com os amigos, começava a beber. Aí eu achava aquilo ali divertido. Eu achava muito divertido, por ser adolescente, pré-adolescente com 12 anos, eu olhava assim e falava assim, ah, que legal, né? Então, já não tinha mais aquele pensamento da minha família, que eu era rejeitada. Então, eu encontrei ali em pessoas, que eram os amigos que estavam ali. Aí, com 13 para 14 anos, já me chamaram para a gente ir para o baile, para a balada. E quando eu ia na balada com eles, eles ainda pegavam a identidade de pessoas de 18 anos para cima para me poder entrar. Né? Então, eu entrava ali, junto com ele, no embalo dos amigos, e ali eu vivia a curtição à noite, fumava, e meu pai sem saber. Então, eu falei assim, como ele não se importa comigo, eu tenho agora quem se importa, que é os meus amigos. Ali eu comecei a namorar desde nova. Então, isso foi acarretando dentro de mim. Ali eu já tinha aquele vazio, porque eu já vinha trazendo os meus amigos dentro de mim, a bebida, o cigarro. Só que daí, com o passar de mais um ano, mais ou menos, de 14 para 15 anos, aí a minha mãe me chamou de volta. Eu queria voltar a morar com ela. Eu falei assim, não, eu vou morar com a minha mãe, porque eu já não queria mais viver com meu pai, que eu via que a situação dele já não estava... eu, como mulher, morar ali com ele, por conta do vício. Né? Daí eu resolvi voltar para a casa da minha mãe e morar com ela com 15 anos. Dali eu comecei a passar a trabalhar no emprego que era arrumadeira e copeira, tinha que dormir no emprego. Né? Então eu ganhava bem, eu achei até legal, falei, nossa, eu vou começar meu primeiro emprego. Era como arrumadeira, só que eu tinha que dormir no emprego. Né? E só tinha folga no finais de semanas. Só que daí, quando foi passando o tempo, eu tinha que dormir, ali começou
uma perturbação em mim. Ali já começou aquele conflito dentro de mim, porque eu comecei a me perguntar novamente, por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo sozinha dentro desse quarto? Mesmo sabendo que durante o dia eu trabalhava. Eu era uma pessoa sorridente, quem me via eu sorrindo, eu era extrovertida, porém, quando eu chegava à noite ali no trabalho, eu me perguntava sozinha, o que eu estou fazendo aqui? Eu ficava triste. Eu ficava com aquela tristeza, mas chegava final de semana, eu olhava, quando eu via, eu já estava no baile, eu já estava bebendo novamente. Eu chegava a fumar 2 maços de cigarro por noite, né? E ali, junto com a minha mãe, ela nem sabia que eu fumava, mas aí, quando chegava no trabalho, ali teve uma vez que eu comecei a ver vultos. Eu via vultos, ouvia vozes. Ali veio um pensamento na minha cabeça, porque eu estou ali dormindo naquele emprego, sendo que eu tinha uma família. Eu sentia uma tristeza profunda dentro de mim, sabe? Como se havia um buraco, um vazio, algo dentro de mim que era inexplicável, porque eu ganhava bem ali no trabalho. Eu tinha pessoas que estavam próximas de mim, só que na hora, aí eu comecei, além de ouvir vozes e vultos, eu ainda chorava. Eu tinha crises de choro à noite. O que essas vozes falavam para você? E falava assim, tá vendo? Você está aqui, ninguém se importa com você. Você está fazendo aqui no quarto, ninguém se importa com você. E ali eu ia para a janela e começava a fumar. Eu fumava, ficava ansiosa, eu ficava nervosa. Quando chegou o final de semana, teve um dia que eu fui embora para casa, com meus 15 anos, eu cheguei a passar na frente de uma ponte. Eu cheguei a passar na frente de uma ponte, até ali, inclusive no Jaguaré, que tem muitas pessoas que é bem conhecida essa ponte, e eu estava indo embora para casa, eu resolvi, uma voz falava para mim, se joga. Eu parei na frente da ponte assim, olhei para baixo e uma voz falou na minha mente, se joga. Se eu fosse você, se jogava, porque não faz sentido mais você viver, ninguém gosta de você. Tá vendo onde você tá? Aí, na hora que eu ia me jogar, uma voz veio e falou, não se joga. Eu ouvi aquela voz falando, não se joga. Foi quando eu joguei a minha bolsa, que eu estava, a bolsa do trabalho. Eu joguei a bolsa e ali eu fui caminhando para casa, dava em torno de 3 horas, 4 horas de caminhada. E quando eu cheguei em casa, era em torno de meia-noite, e a minha mãe me perguntava, onde você estava? Eu não falava nada. Era algo que me bloqueava dentro de mim, que eu não sabia nem eu explicar o que estava acontecendo comigo. E ali eu tornava novamente no trabalho, isso durou quase 5 anos. Só que no decorrer do tempo no trabalho, o que aconteceu? Eu comecei a ter dores de cabeça constante. Foi 2 anos de dores de cabeça constante, de chegar a ponto que eu batia a cabeça na parede. Eu batia a cabeça na parede, eu não tinha vontade de falar com ninguém, eu ficava nervosa, tudo isso aqui, luz, me incomodava. A voz de pessoas me incomodava. Quer dizer, ao mesmo tempo que eu tinha amigos, final de semana, que eu saía, mas quando chegava no trabalho, tinha dia que eu chegava na porta, eu voltava para trás. Eu voltava para trás e ali eu começava a vagar. Eu andava pela rua, quando eu me deparava, eu já estava em outros lugares, eu já cheguei a parar em Guarulhos, que eu nem sabia como chegar em Guarulhos. Aí eu tinha que perguntar isso, eu tinha 15 anos, 15 para 16 anos, eu era uma jovem ainda, adolescente. Então, ninguém sabia o que passava por mim, minha mãe não entendia por que eu passava por aquilo. Ninguém, porque eu não falava para ninguém. Você ficava fora de si, né? Fora Literalmente, de si. né? Sim, senhor. Mesmo tendo o seu trabalho, mesmo tendo a sua vida, você não conseguia focar, não conseguia se concentrar, e isso trouxe todos esses pensamentos negativos para você. Qual foi o momento mais difícil que você enfrentou? O momento mais difícil que eu enfrentei foi um dia que eu resolvi tomar remédio, a segunda tentativa de suicídio. Foi quando eu resolvi a minha ex-patroa tinha vários remédios, e eu tomei vários remédios naquele dia. Eu tomei vários remédios e me recordo até hoje que era de manhã. Quando eu vi, eu acabei caindo no chão de manhã. Quando eu vim acordar, já era à noite. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que te levou a tentar o suicídio? Qual era a situação que você estava passando ali? Era só porque você não conseguia trabalhar ou tinha algo a mais dentro de você que te motivou a fazer isso?
Olha, eu mesmo dentro de mim, fora a situação que eu vivi em casa, que era brigas, né, com meu pai, a minha mãe, então eu vim carregando isso dentro de mim. Eu trabalhava, eu até que trabalhava, ganhava bem, só que eu não entendia o porquê. Mas tudo porque eu via aquela situação da minha família, brigas dentro de casa. E eu, por ser, eu comecei a nutrir dentro de mim esse pensamento: ninguém gosta de você. Tá vendo você? Eu olhava para mim, eu me sentia incapaz. Eu me sentia uma pessoa incapaz. Às vezes eu olhava para mim, eu falava assim: ninguém me quer. Eu namorava, às vezes não dava certo com ninguém. Então isso foi causando uma tristeza dentro de mim. Eu olhava para mim e falava assim: então, para que eu tenho que viver se nunca dá certo? Dava certo no trabalho. Eu trabalhava, mas eu não entendia por que eu tinha que ficar ali no trabalho, se eu tinha uma família. Hoje você entende que tudo isso era motivo por conta da depressão, do vazio que você tinha dentro da sua alma. Isso. Aí foi quando eu desmaiei, que eu tomei vários remédios, que eu acordei à noite. E o médico falou para minha tia, que até me levou para o hospital, falou que naquele caso eu estava com depressão. Falou assim: olha, está com a depressão e ela precisa tomar calmante para dormir, porque eu nem dormia. Eu ficava acordada. Devido a eu ficar acordada, o corpo no outro dia eu ficava elétrica. Eu ficava com o corpo elétrico. Então, assim, eu tinha que agitar, nem tanto que chegava final de semana eu tinha que sair. Eu debatia com a minha mãe, eu brigava com ela. Era briga, ela falava comigo, eu não conseguia ficar dentro de casa. A depressão ela se manifesta de várias formas, né? Sim, sim. Por exemplo, em você ficava muito agitada. Isso. Mas tem pessoas que sofrem com depressão que ela fica muito quieta, ela fica muito reservada, ela não consegue conversar, ela não consegue desabafar, ela não consegue viver. Talvez você está assim, talvez você está aí assistindo a gente, você tem sido vítima desse problema chamado depressão e você se trancou no seu mundinho, você está trancada no seu mundinho, no mundinho cinza, no mundinho, sabe, preto e branco, a vida não anda, a coisa não vai, as pessoas não conseguem te entender e pior, você não consegue confiar em ninguém. A pessoa com depressão, ela não consegue confiar na outra, por quê? Porque ela acha que a pessoa vai julgá-la, né? O que mais a gente ouve é as pessoas falar: depressão é frescura, depressão é falta de Deus, depressão é falta do que fazer. E nós entendemos muito bem você, porque um dia nós já passamos por isso e também fomos julgados, até que um dia tudo isso mudou. Daqui a pouco você vai saber como. Mas antes eu vou atender o Richard, dona Ana, que está aqui conosco por vídeo, pela ligação. Richard, fala para mim, amigo, o que está acontecendo com você? É insônia, doutor, eu não consigo dormir. Quanto tempo faz que você não consegue dormir? Já faz uns 3 anos já. 3 anos que você não consegue dormir, rapaz. Mas o que tira o teu sono, Richard? É insônia, depressão, né? Qual é o motivo dessa depressão aí? Tipo assim, porque é falta de dormir mesmo. Você fala de qual lugar aqui de São Paulo? É Vila Matilde. Vila Matilde. Eu vou fazer um convite para você, Richard, e eu tenho certeza que uma pessoa como você, que já está há 3 anos sem dormir, você já deve ter ido no médico. Você já deve ter tomado remédio. Você já deve ter tomado ter feito algum tipo de tratamento para tentar dormir, mas você não consegue. Isso. Né? Por quê? Porque o problema, quando ele é físico, o tratamento, a orientação médica, os remédios, eles funcionam. Mas quando é um problema espiritual, que é dessa parte que nós tratamos, por mais que a pessoa tome remédio, por mais que a pessoa faça de tudo, ela não vai conseguir trazer benefícios para ela, porque o remédio não trata o problema espiritual. Você está me entendendo, Richard? Entendi. Para que você possa se libertar dessa insônia, que é um mal espiritual também, porque não é normal a pessoa trabalha o dia todo, ou passa o dia todo acordado, numa correria, para lá e para cá, resolvendo várias coisas, o corpo quer descansar. Mas quando você sofre com a mente acelerada e a alma aflita, a pessoa não consegue dormir. A pessoa não consegue ter paz. Uma coisa eu sei, você não consegue ter paz, consegue? Consigo não. Então, hoje é sexta-feira. Eu quero te fazer um convite. Hoje eu queria que você viesse aqui no Templo de Salomão. Você sabe onde é que fica o Templo de Salomão?
É, Santa Amaro, né? Na Celso Garcia, no Brás. Se o Santa Amaro, se a João Dias for mais próximo para você, ótimo. O importante é você sair da tua casa e vir buscar a sua libertação para esse problema que está agindo na sua vida. Fora do ar, meu amigo, a nossa equipe vai continuar te atendendo e vai te dar todo o suporte que você precisa. Mas entenda, Richard, deixa eu falar algo para você. Não é só ligar, a gente vai orar por você. Não é só ligar e pedir uma oração. Não é só ligar e pedir uma orientação. Não vai adiantar nada eu falar para você o que você tem que fazer se você não obedece, se você não faz. Você está precisando de libertação. E você pode alcançar isso de graça ainda hoje, sexta-feira. Por exemplo, eu tenho aqui a Ana Arildes, que está comigo ao vivo nessa madrugada. Você conseguia dormir à noite? Não, senhor. Você tomava remédio para dormir? Tomava Conseguia calmante. dormir? Não fazia efeito. Então, o mesmo problema que ele tem, você tinha. Sim, senhor. Você está ouvindo, Richard? Tô ouvindo. Ela entende você. Porque o mesmo problema que você tem, ela tinha. Você ficou quanto tempo com a insônia? Fiquei mais ou menos 3 anos. 3 anos também. Uns 3 anos. Daqui a pouco, Richard, ela vai contar como é que mudou essa situação. E se ela mudou a vida dela, você vai mudar a sua também. Você crê, meu amigo? Creio. Então fica na linha, não desliga. A gente vai pegar o teu contato e vamos marcar hoje um atendimento. Eu quero te atender hoje aqui no templo. E olha, me dá um livro desse aí. Hoje, eu vou dar para você esse livro aqui, ó. Eu venci a depressão. Vou dar para você. Você vai vir aqui, eu vou te atender, eu vou dar esse livro aqui para você, que é um manual que vai te ensinar a combater a insônia, a depressão e qualquer outro problema que você está enfrentando, tá bom? Tá bom, doutor. Deus abençoe você, meu amigo. A gente vai Amém. seguir com o programa. Então, Ana Arildes, você estava contando aí que tentou suicídio. Era uma vida preto e branco, né? Preto e branco. Era uma situação difícil. Isso. Como mudou tudo isso? O que fez você mudar essa situação? Porque o Richard quer saber, né? É. Não só ele, mas tantas outras pessoas. Por exemplo, eu vou ler aqui Sim, sim. o comentário da Fernanda que falou assim, eu sou um lixo. A Fernanda falou agora, eu sou um lixo. A outra falou assim, olha, eu desisto. Minha vida não tem mais jeito, as pessoas estão nos acompanhando. Sim, senhor. E sem contar aquela que mandou a foto aqui. Eu acho que vocês não viram a foto, você que ligou o programa agora, ela acabou de mandar essa foto para a gente aqui. Ó, vou mostrar aqui para você. A foto que nós recebemos. Tem como dar um zoom aqui? Não sei. Dá, Pedro? Aqui, ó. Essa aqui foi a foto que nós acabamos de receber aqui no WhatsApp. Se você está assim também aí, você está nos assistindo também, salva o nosso número aí. Anota aí, 11 3573 3662. Se você mandar uma mensagem agora, a equipe do Depressão Tem Cura, que está aqui conosco, nessa madrugada, vai te atender no WhatsApp mesmo. Ou você pode ligar como fez o Richard. Agora sim, minha amiga, conta para quem está em casa te vendo o que você fez para mudar de vida, para vencer a depressão. Olha, pastor, foi a minha mãe. Ela estava buscando já por mim, né? Ela já ia na igreja, ela buscava por mim e ela me fez o convite. Ela falou assim, ó, vamos lá comigo. E eu resolvi, eu falei assim, eu já não acreditava mais em nada, né? Até mesmo em Deus, eu só olhava para o céu e falava, se Deus existe, eu sei que Ele existe, que Ele fez os céus e a terra. Mas até então já não tinha solução para mim, eu já estava, como estava escrito ali, sem esperança de nada. Aí foi que a minha mãe, buscando por mim, me levou um convite. E ali, quando eu cheguei na igreja, eu ouvi falar da palavra. A palavra, quando a minha mãe me levou, ela me levou ao lugar e falou assim, olha, aqui vai mudar a sua vida. E quando eu cheguei lá na igreja, que eu ouvi, né, uma palavra, eu deixei entrar dentro de mim. Quando eu vi falar assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, e ali eu pensei, eu falei assim, então ainda tem alguém que me ama. Então eu me sentia rejeitada, que ninguém me amasse, mas ali eu vi que Deus me amava naquele momento. Eu vi falar que Deus, Ele muda, que Ele transforma. E 3 palavras que eu ouvi, que eu saí dali, 3 segredos ele falou. Aí eu peguei para mim, eu falei assim, esse segredo eu vou pegar. Qual foi o segredo? Conta aí que eu quero saber também. O segredo, ele falou assim, ó, o segredo é você ouvir, obedecer e praticar. Ouvir, obedecer e praticar. A fé, a palavra. Sabe? E ali eu ouvi aquela palavra, eu falei assim, então,
Esse segredo, se eu ouvir, obedecer e eu praticar o que está escrito, o que eles estão me seguindo aqui, eu vou sair dessa situação. E sendo que quando a minha mãe me levou, e ali eu descobri que eu estava grávida, eu nem sabia. Ali eu estava até grávida, e ali, mesmo sabendo que eu estava sofrendo um abandono do pai, do meu filho, eu ali peguei na hora, eu falei assim, não, eu não vai vir, não veio mais aquele pensamento de tirar minha vida. Ao contrário, eu passei a lutar. Ali foi um processo de libertação, comecei a caminhar na fé, ouvindo aquelas palavras, e ali eu fui caminhando. Quando chegou um dia, eu passei pelaquela fase de libertação, e um dia o pastor falou assim, olha, mesmo você que não tem pai, hoje você vai receber. Hoje você vai receber o Espírito Santo. Quando a pessoa começou a falar, eu não entendia. E ali eu recebi. Pastor, tanto eu buscar um processo, caminhando, obedecendo, ouvindo a palavra, e ali entrou dentro de mim. Ali eu recebi aquela paz que eu tanto havia buscado, que para mim já não tinha solução, mas lá dentro da igreja, quando minha mãe levou, eu ouvi falar que ali tinha solução para mim, que tinha jeito para mim, eu perseverei. Quer dizer, a sua vida, ela mudou depois que você entendeu Sim, sim. que você precisava ouvir a palavra de Deus, obedecer e praticar. Isso fez a diferença na sua vida. Sim, senhor. A depressão, o que aconteceu com a depressão que você tinha? E os pensamentos de morte? Eu fui curada. Eu fui curada tem mais de 20 anos, uns 20 anos já, não me passa mais esses pensamentos na minha cabeça. Já tem mais de 20 anos que eu fui curada da depressão. Não tenho mais pensamento de morte. Ao contrário, hoje eu falo assim que eu morri. Eu realmente, de fato, aquele dia eu morri para esse mundo e hoje eu vivo para Deus. Né? Hoje eu tenho esse prazer, essa alegria, essa paz. No lugar do vazio que eu tanto buscava em coisas, em pessoas, eu tentava me preencher com as coisas desse mundo, com vício. Ali eu encontrei, mesmo eu já estando na igreja, conheci meu esposo, né? Já estava casada. Então eu via que não é marido, não é filho, mas aquele buraco que havia dentro de mim, quem preencheu foi o próprio Deus. Quer dizer, aquilo que estava dentro de você, que era trevas, escuridão, pensamentos de morte, porque é isso que a depressão traz. Né? A depressão, ela não traz nenhum bom dia para você. Você que tem depressão, você sabe o que eu estou falando. Até hoje eu não vi ninguém com depressão falar, olha, quando eu acordo vem um pensamento, olha como você está linda, olha como você está legal. Não, a depressão, a voz da depressão, que é uma voz nojenta, uma voz negativa, ela vem, ela humilha o ser humano, ela coloca a pessoa para baixo, ela faz você pensar que você é um lixo, que você não vale a pena viver. Mas quando você dá ouvido à voz da fé, que foi o que aconteceu com você, então a sua vida ela passa a brilhar, a luz entra na tua vida e dá lugar àquela treva, àquela escuridão, porque a depressão é isso. A depressão é a escuridão que toma conta da mente do ser humano. E a palavra de Deus é a luz. Hoje você está curada, tem paz, consegue viver, toma remédio ainda para dormir, não? Não, senhor, não tomo mais não, não tomo. E eu digo que, assim, o decorrer da minha caminhada da fé hoje é que nem eu vejo essa diferença em mim. Quem vê a minha transformação foi de dentro para fora. Foi de dentro para fora. É como o Senhor tem falado para as pessoas que a gente se sente um lixo. É como ninguém te vê. É como você vive no mundo ali, num mundinho fechado, que é só você. Tudo para mim era escuridão, por mais que eu bebia, porque às vezes as pessoas olham assim, pensam que a depressão só é aquela que você fica no quarto, trancada, mas eu não. Eu tinha meu dinheiro, eu saía, mas quando chegava a noite, ali era um tormento para mim. O dia todo você vivia de boa? Sim, senhor. De noite você ficava ruim? Ficava ruim, só que mesmo assim, do meu trabalho, tinha dias que eu não queria trabalhar, mas eu ficava vagando pela rua. Eu vagava, eu andava sem rumo, sem destino, e vozes vinham sobre a minha mente. Se eu fosse você, jogava em cima desse carro. Se tenta pegar uma corda, se joga. Mas nessas duas tentativas que eu passei ali, eu vi que de fato foi onde a minha mãe viu que de fato que eu precisava de ajuda. Hoje você está livre disso. Livre. O que você tem para falar para quem está te vendo agora? Olhando nessa câmera aqui, qual a mensagem que você deixa para quem está te vendo e está sofrendo? O que ela precisa fazer? Eu digo para você que está em casa, nesse momento nos assistindo, que pensa que para você não tem jeito,
que tudo para você não faz sentido. Mas eu digo para você que no final do túnel ali, quando você pensa que está tudo escuro, há uma luz. Você vai encontrar essa luz. E não desista. Venha nos procurar, venha até aqui. E a mesma coisa que aconteceu comigo vai acontecer com você, né? Então, faça isso. Toma uma decisão hoje mesmo. Toma uma decisão de se entregar, de estar aqui conosco. E deixar provar a palavra que Ele vai entrar dentro de você. Esse é o nosso remédio. O remédio para a cura da alma é a palavra de Deus. É isso aí. Eu não vou falar mais nada, porque uma coisa é eu falar, outra coisa é eu mostrar. E está aqui, ó. A cura completa, Sim, né? senhor. Você pagou quanto? Nada. Ah, nem um centavo. Não, senhor. É de graça. É de graça. Tá certo, então. Você quer ajuda? Eu garanto a você que você vai sair daqui diferente.